E aí, gente, estamos de volta aqui para o Super Acadêmico em mais uma videoaula de filosofia, certo? Hoje a gente vai falar sobre mitos, certo? A gente vai focar especificamente no que eu falei da última aula, num tema que é a mitologia, especificamente a mitologia grega, e mostrar que ela está relacionada com o nascimento da filosofia, né? E na verdade ela está relacionada com todo um modelo de pensamento cultural iniciado pelos gregos, né, pela cultura grega, que nós temos herança até hoje no mundo ocidental de maneira geral, né? A gente está falando aqui do Brasil, mas a gente vai ver que o mito e a mitologia faz parte de toda uma realidade, um construto de realidade mental presente em nossas vidas, por mais que muitas vezes a gente ache que são narrativas fora da realidade, né? Invenções loucas daquele povo, quando na verdade é uma coisa muito familiar da gente. Tem inclusive uns pensadores contemporâneos da escola de Frankfurt, o Adorno e Horkheimer, que falam, né, que todo o discurso da modernidade sobre a ciência esconde, na verdade, uma manutenção da relação da gente com o mito e com a mitologia, certo? Então a narrativa científica nada mais é do que uma nova narrativa que constrói novos mitos, né, novas fábulas a respeito da nossa relação com a realidade e com o mundo. Bom, o mito, né, como eu falei na aula anterior, não é uma falsidade, não é uma mentira. Aquilo é mito, não sei o que lá é mito. Ou como o discurso da internet atual, que mito é tudo aquilo que se torna algo assim, além do real, né, uma coisa incomum. O mito se refere a um tipo de narrativa sobre a realidade bem específico, que eu chamo, né, que a gente chama de narrativa mítica. Certo? Então, uma narrativa mítica é uma história contada sobre algum evento, né, ou sobre uma situação, e o modo como essa narrativa se constrói como história geralmente termina por construir uma explicação sobre algo. Então, se é uma narrativa sobre um evento histórico, por exemplo, a Guerra de Troia, certo? Então houve realmente, historicamente, uma guerra entre o povo grego, né, entre as sociedades gregas que existiam na época minoica, com um povo também de ascendência dos mesmos povos lá no Oriente Próximo, onde hoje seria a Turquia, numa região por ali. Então essa guerra aconteceu mesmo, como um evento histórico. No entanto, ela é passada adiante, primeiro por tradição oral e depois por tradição escrita, através de uma narrativa que é reconhecida como narrativa mítica. E aí na narrativa, além do fato histórico sendo colocado, você tem a relação dos indivíduos, né, dos personagens, com as divindades, com os heróis, e tudo isso vai sendo passado adiante no modelo de narrativa mítica, que serve tanto para ensinar história quanto para ensinar algum evento, né, algum advento sobre a condição humana, sobre a realidade humana. Então as narrativas míticas, elas se referem a quase tudo que constrói a cultura dos povos, né? Então, na nossa cultura ocidental, de maneira geral, de predominância cristã, né, judaico-cristã, a narrativa mítica está presente em todas as histórias dos heróis bíblicos, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que os heróis bíblicos são fato ou são mentira. Eles simplesmente são narrados de maneira mítica, que ensina algo sobre uma certa condição. Então, por exemplo, você pega a história de Sansão. Então ele é um homem de fé que tem poderes dados por Deus. No momento que ele coloca em perigo aquela fé, se entregando, né, a tentação e tal, e perde seus poderes, perdendo com o cabelo sendo cortado, aí ele perde os poderes. Então está ensinando o quê? Ensinando respeito à divindade, respeito a Deus, respeito ao outro. Tudo isso está incluído no modelo de narração, de narrativa mítica,
que está presente em todas as culturas. Então todas as culturas humanas têm esse modelo de narrativa como origem de forma de conhecimento e forma de conhecer. Dentre as narrativas míticas, né, que eu quero tratar aqui, predominantes na mitologia grega, né, que tem maior influência sobre a nossa cultura, do ponto de vista da filosofia, claro, e das ciências, né, especialmente da psicologia. Temos as modelos de narrativa chamados de cosmogonias. Cosmogonia é uma narrativa que explica a origem do mundo, ou do universo. Cosmo é universo ou mundo. Então, uma cosmogonia seria uma narrativa que conta como o mundo surgiu. Certo? Então, o mundo surgiu a partir do caos. O nada existia e de repente a vontade divina fez que surgisse algo. Certo? Então, esse modelo cosmogônico acaba influenciando muito o modelo de pensamento ocidental, né? Porque nós temos uma espécie de obsessão por explicações sobre tudo, explicações universais sobre tudo. Então, a teoria do Big Bang, por exemplo, é uma teoria cosmogônica, certo? Ela explica a origem do cosmos. E aí essa origem, por mais que tenha bases científicas, dados, etc., tal, tem um modelo de raciocínio, um modelo de pensamento que é cosmogônico, porque ela dá conta de uma origem universal. A filosofia tenta transformar cosmogonias em cosmologias, que são diferentes, né? Então, cosmogonia é a origem do universo, cosmologias é estudo sobre o universo. Mas acaba sendo muito parecido, porque você tem uma narrativa sobre a origem, né? Sobre o que é uma coisa, de natureza universal, né? De tipo universal, só que num modelo em que explica todas as origens, e no outro modelo, que é a cosmologia, explica a partir de elementos lógicos, racionais, supostamente racionais. Mas isso nada mais é do que uma pretensão da própria filosofia de ter superado o mito, o que não é verdade, certo? Então, não há superação, há muito mais complementaridade, certo? Tem também as teogonias. Teo é Deus, né, divindade, então teogonia seria a origem dos deuses. A narrativa teogônica mais famosa é de Hesíodo, né, sendo que o nome era esse mesmo, teogonia, a teogonia. E aí é muito interessante porque é muito criativo, né, do ponto de vista da narrativa, da literatura, que as teogonias, essa teogonia especificamente, mas a maioria das teogonias, encanta muito o leitor, né, ou quem está ouvindo, porque fala sobre como uma divindade é uma coisa e outra divindade sucedeu a outra, por aí vai. Então essa sucessão de personagens divinos que vão originando outros e originando a realidade como um todo, cria uma noção de fábula na narrativa mítica, né? E aí a gente absorve muito mais fácil do que uma narrativa científica complexa. Então, no caso da mitologia grega, né, dos mitos gregos, o Hesíodo vai narrar, né, muito, muito habilmente, que no princípio surgiu lá o Urano, né, e Urano, que seria o céu, né, advindo do caos, e aí ele se une com Reia, e daí surge o tempo, que é Cronos. Então veja que há aí uma noção, uma relação do nome, né, usado, Urano, que é o que está acima do céu, Reia, que seria o chão, digamos assim, né, e da junção do céu com aquela terra, você teria, né, com o chão, você teria o tempo, que seria, se você imaginar, né, se você conseguir perceber isso, seria como uma pessoa num mundo diretamente relacionado com a natureza, sem relógio, sem aparelho, sem nada, veria a noção do tempo. Você tem o céu se unindo com a terra e daí dá origem ao tempo, que é o Cronos, que é o deus do tempo, né, que é a segunda geração de deuses. E aí tem toda uma relação de arquétipos entre pais e filhos, né, porque Urano ele tenta matar Cronos e Cronos acaba superando o pai, né, fazendo uma mutilação nele, e aí dessa mutilação surgem outros deuses. E aí o Cronos ele tem uns filhos, mas ele fica com medo de ser destronado, né,
do trono dos deuses por causa do mesmo jeito que ele fez com o pai dele. E aí ele engole os filhos todos, mas um filho sobra, que é o Zeus, que é o famoso Zeus, né? O deus que é pai de todos os homens e todos os deuses, né? É o deus mais famoso assim. E aí Zeus ele consegue pegar e vencer, né? Derrotar o pai, Cronos, e libertar os irmãos, certo? Que são imortais. Então toda essa narrativa fabulosa, né? Fala sobre a relação pai-filho, fala sobre o tempo, fala sobre o céu, fala sobre a força, fala sobre uma série de elementos, né, que vão construindo a compreensão da realidade humana, né, da condição humana. Por isso a influência muito grande que tem da mitologia, das narrativas míticas nas teorias da psicologia, né? O Freud usa a mitologia muito, né? O Jung também usa muito a mitologia para explicar as teorias deles. E, bom, isso é relacionado às teogonias. Então, eu já falei dos arquétipos, né? Então, essas narrativas afloram a explicação sobre os arquétipos da condição humana, certo? Então, um arquétipo bem fácil de entender, quando eu estou falando de como as narrativas expressam arquétipos humanos, é o arquétipo do bem e do mal. Então, toda narrativa mítica tem sempre ações que são consideradas boas e consideradas ruins. Não chega a ser o maniqueísmo das narrativas literárias e do cinema, né, modernos, em que tem sempre o herói e o vilão, né, aquela coisa bem separada, bem distinta, bem polarizada entre o que é bom e o que é mal, né, o bem e o mal. E mesmo assim, fica às vezes meio confuso a depender de que história esteja sendo contada. Mas a princípio é a noção de que tanto o bem quanto o mal estão presentes na psique humana. Isso é o arquétipo. E aí, quando o arquétipo é construído a partir de uma narrativa que torna isso um estereótipo, né? No caso, um monstro como o Minotauro, certo? Então, o Minotauro é uma entidade monstruosa que destrói pessoas, mas ele foi gerado a partir da união de uma pessoa com um bicho, certo? Uma mulher com um touro. Então você tem ali toda uma complicada relação entre a animalidade e a racionalidade, né? Entre o ser humano racional e o animal, e que o animal, que é a besta violenta, está presente junto com o homem, né, o ser humano racional. E aí esse bem e mal está constante, né, nos modelos de arquétipo. Eu ofereço, né, sugiro que vocês deem uma olhada nesse livro aqui, né, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, um grande especialista na área de mitologia americana. Influenciou muito um dos principais expressões da indústria cultural mundial, que é a saga de Guerra nas Estrelas, né, de Star Wars, do George Lucas. Foi muito influenciado pelo Joseph Campbell. E ele é um especialista nessa área era especialista nessa área de compreensão das jornadas heróicas, certo? Então, as narrativas, né, dos heróis, as jornadas heróicas, do qual o Joseph Campbell trabalha no livro dele, né, novamente aqui para vocês verem a capa, são jornadas narrativas a respeito de pessoas ou de indivíduos ou de seres que superam dificuldades e superando essas dificuldades atravessam momentos trágicos para atingir certos objetivos. Muitas vezes, que aí é um padrão na narrativa mítica heróica da mitologia grega, trágico, certo? Então, geralmente, normalmente, quase sempre termina de maneira trágica, mas o herói, ele atinge o objetivo. É diferente do cinema, né? Que normalmente o herói, por mais que enfrente tragédias ou passe por alguma tragédia, mas ele acaba superando e seguindo em frente, porque dá dinheiro manter ele vivo, né? Mas normalmente os heróis gregos sempre morrem tragicamente para poder alcançar um status maior, né? É o exemplo do Hércules mesmo, que depois de todos os atos heróicos dele, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, no final, para ele poder
deixar de ser um semideus e se tornar um deus, ele tem que tocar fogo em si mesmo, né? Ele acaba pegando fogo. Então é uma curiosidade a respeito das narrativas heróicas, né? Então, a jornada do herói. Então, o Hesíodo, eu já falei, né? O Hesíodo, ele narra, além da teogonia, tem também o Trabalhos, que fala muito sobre a condição humana, certo? Então, fala por que o ser humano ele tem que trabalhar, porque em algum momento ele decaiu nas graças das divindades, traído, né, por um outro deus, no caso a história do Prometeu, que tem alguma relação aí com como a Gênese é narrada na Bíblia, em que o ser humano ele recebe todas as graças, mas aí ele trai a divindade e daí ele é jogado no mundo de maneira a ter que sofrer. Então o sofrimento humano muitas vezes não, o sofrimento humano na mitologia é sempre explicado a partir de algum tipo de queda, algum tipo de traição, algum tipo de elemento que funda a natureza humana de ser curioso, de ser desbravador. Então, ser desbravador é bom porque cria, mas ao mesmo tempo é mal porque tira do conforto. Então, é uma temática muito comum também na mitologia. Tem o Homero, certo? O Homero, há dúvidas históricas se Homero realmente existia ou se era uma espécie de cargo, né, de transformar as narrativas orais em escritas, certo? E aí esse modelo de transição em que o que era conhecido por narrativa oral ao longo de gerações era colocado no papel, né, colocado por escrito, para imortalizar aqueles eventos, aqueles personagens. Quando começou a ser feito, possivelmente era feito por um tipo de pessoa. Pessoas sabiam escrever, que eram poucas na época. E aí o nome Homero pode se referir a isso, né? Não se tem certeza se realmente houve uma pessoa, um ser humano, um indivíduo chamado Homero que compilou e escreveu todas as narrativas existentes sobre, no caso específico, das mais famosas, a Ilíada, que é a narrativa sobre um certo momento da Guerra de Troia, que aí tem muitos filmes, muitas expressões aí sobre isso, e a Odisseia, que mostra a jornada de Odisseu ou Ulisses, voltando da Guerra de Troia e tentando chegar de volta para casa na ilha de Ítaca. E aí aparecem vários desafios, né, que é justamente uma narrativa de superação, né? Então, comparando os dois tipos de heróis, o Aquiles, que é o herói central da Ilíada, é um semideus, certo? Com poderes extraordinários, tal, quase invulnerável, e que obviamente morre se sacrificando na guerra e se torna imortalizado, é claro. Mas ele é um tipo de herói em que o mais importante para ele é digamos assim, o extraordinário que ele alcança como herói. Derrotar todo mundo, matar os inimigos, né, conquistar tal. E aí essa conquista dando o nome a ele de ser um grande herói imortalizado. Tanto que ele morre, né? Ele morre sob a flechada do Alexandre, né? Ou Paris, tanto faz. Alexandre ou Paris é o mesmo nome do irmão de Heitor, que fazia parte da família real de Troia. E aí diante do negócio do rapto de Helena e tal, e aí numa das batalhas lá, o Alexandre, o Paris, ele acerta guiado por uma divindade, no caso não me lembro qual, provavelmente Afrodite, não sei. Ele atinge uma flecha no calcanhar do Aquiles, né, porque Aquiles ele tinha o calcanhar vulnerável, porque ao ser mergulhado no rio lá, a mãe dele, que era uma deusa, né, uma deusa da água, do mar, e para tornar ele invulnerável, aí ficou segurando pelo calcanhar, e aí o calcanhar ficou vulnerável e ele levou a flechada bem. Bom, geralmente essa é a maneira de construir a narrativa mítica, que
você sabe que se você faz um herói com uma vulnerabilidade, é essa vulnerabilidade que vai ser usada para derrotar ele. Certo? É a mesma coisa de dizer que dessa árvore não vai comer, porque é proibido. Você sabe que, seja lá quem for que está sendo proibido, vai comer. Certo? Então é uma parte do esquema do modelo de narrativa mítica sempre ter algo proibido, algo que não pode fazer, algo que vai dar errado, então vai dar errado. Se está dizendo que pode dar errado, é porque vai dar errado. E diferente do Aquiles, né, o Ulisses, ele é um herói humano. Certo? Então Ulisses ele não é um semideus. Ele é uma pessoa comum, um ser humano comum, e que supera as dificuldades. E ao superar essas dificuldades ele se sente superior às divindades, e aí as divindades se revoltam contra ele, especialmente o Poseidon. E aí ele tem que, ao longo da jornada dele, encontrar de volta a humildade para poder chegar em casa. Certo? Então é uma narrativa bem longa, em vários aspectos, né? São assim, 16 anos, 20 anos, ele tentando voltar de Troia para Ítaca. Mas assim, além desse período de tempo suposto da própria história, a própria narrativa, né, o próprio livro, ele é longo, ele demora. Tanto que normalmente os filmes que tentam expressar isso no cinema não são bem sucedidos, porque não expressa bem o que acontece mesmo. Mas é uma diferença bem clara entre o Aquiles e o Ulisses, apesar de eles serem da mesma mitologia, digamos assim. E Ulisses no final fica vivo, certo? Então Ulisses ele supera as dificuldades, encontra a humildade, reconhece o poder dos deuses e fica vivo, enquanto que o Aquiles ele supera as dificuldades, supera os inimigos e no final morre. Tem também como grandes narradores, né, de um tipo diferente, mais narradores das narrativas míticas, o Ésquilo e o Sófocles, que são dramaturgos, na verdade, escrevem peças, né? É um modelo de escrita um pouco diferente, que não é nem prosa nem poesia, mas é mais como se fosse uma peça de teatro. E desses, especialmente do Ésquilo, do Sófocles, agora não estou com certeza, mas você pode pesquisar aí, mas a peça mais famosa é a narrativa, né, do Édipo, que é o que você encontra em livro hoje em dia, que é a história do Édipo, que está dividida em 3 partes, né? A mais conhecida é o Édipo Rei, que é a narrativa do rei da cidade de Tebas, que sem querer, certo? Por acidente, mas direcionado pelo destino, pelas divindades, ele mata o próprio pai e casa com a própria mãe. E aí, se você está estudando isso, provavelmente já sabe isso, o Freud vai pegar essa narrativa de Édipo e transformar numa das principais teorias dele, que é a teoria do complexo de Édipo, que seria a explicação por que os filhos precisam superar sua rivalidade com os pais, certo? Sendo que a mãe, né, a figura feminina, tem que ser possuída simbolicamente como uma espécie de superação da imaturidade da criança, do adolescente, para se tornar um adulto normal, né? Um adulto que consegue ter uma vida normal na sociedade e tal. Bom, isso aí é discutível em vários aspectos, mas eu estou dizendo que o Freud, como um cientista, né, psicólogo, médico, psicanalista, né, o inventor da psicanálise, ele se apropria da narrativa de Édipo para uma explicação de um aspecto da realidade humana, da condição humana. E, bom, muitas pessoas conhecem isso aí a partir disso, né, a partir dessa interpretação psicanalista a respeito da narrativa de Édipo. Bom, eu queria encerrar o vídeo, né, encerrar a aula falando que se você se interessar por assistir ou ler sobre isso, né, tem muitos filmes, né, que falam sobre narrativas míticas, que narram, né, que transformam em histórias, mas assim, normalmente não conseguem passar a profundidade do que é as narrativas.
especialmente o que elas têm a ensinar pra gente. Geralmente porque nos filmes geralmente pega aspectos mais básicos, né? Se concentra mais nos estereótipos do que nos arquétipos, mas é uma maneira de entrar em contato com essas narrativas. Outra é a leitura desses livros aqui que eu estou colocando agora. São 3 livros, 3 volumes do Junito Brandão, né, um autor brasileiro, que é Mitologia Grega, volume 1, volume 2, volume 3, certo? Então os 3 livros são muito bons. Eles apresentam as narrativas, eles falam dos personagens, fazem as interpretações, as múltiplas interpretações históricas, filosóficas, psicológicas, compara com outras mitologias, né? Mitologias bíblicas, mitologias indianas, mitologias nórdicas, mitologias asiáticas, né? Persas. Então, esse cruzamento de narrativas de narrativas mitológicas é interessante porque demonstra bem o que eu falei desde o começo, né? Que toda a sociedade humana tem nas narrativas míticas o seu início como sociedade, né? Como a compreensão dessas sociedades e suas culturas, certo? Não esqueça aí de dar o like no vídeo, de acompanhar o canal, de se inscrever e recomendar também o vídeo, passar adiante para as pessoas, né? E até o próximo vídeo em que a gente vai avançar nos nossos temas filosóficos. Tchau!